Este podcast tem patrocínio e parceria com a Serpol Engenharia, empresa referência em reabilitação de fachadas e estruturas. Com mais de 40 anos no mercado, transformou a forma como que se conecta com o mercado. Então você, profissional da área de inspeção, consultoria, patologia das construções, clique no link que está na descrição, leia o QR Code e faça parte do time de parceiros Serpol, que vai trazer para você oportunidades e construir este relacionamento na nossa área de reabilitações das edificações. Gratidão ao nosso patrocinador Yamatec, que conta com soluções para inspeção de umidade para os serviços de caça-vazamento, como traçadores químicos, o gelfone, kit esgoto e outras soluções. Então acesse o link que está aqui na descrição e conheça e faça parte também do time Yamatec, utilizando as suas soluções para excelência nas suas inspeções de umidade. Bem-vindos a mais um episódio do Tal Que Vai. E hoje é o episódio número 6. E nada mais, nada menos do que trazer a membro número 6 da ADEPAT, Giovana Sala. Tudo bem, Giovana? Tudo bom, John? Oi, gente. Seja muito bem-vinda ao nosso espaço. Esse que é um espaço que a gente traz os profissionais que atuam, né, de fato, com vistorias, com inspeções e que também estão ali, fazem parte do VAI, né? Então, a gente traz dessa forma e muito prazer ter você aqui, é algo bem legal porque você está desde o começo, né? E, assim, é uma jornada que a gente vem construindo, até de coisas aqui que a gente vai falar aqui no começo, quando ainda era Academia da Patologia, né? De lives de como conseguir um estágio, sim, sorteio de livro, algumas coisas um pouco malucas, né? Que a gente acabou fazendo. E muito bom ter você aqui. Gostaria que você se apresentasse aqui pro pessoal que ainda não te conhece, porque você já é de casa. Obrigada, João. Obrigada pelo convite. É uma honra, novamente, poder estar aqui, né, gravando, trazendo um pouquinho da minha história e compartilhando conhecimento. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Giovana Sala. Sou membro, como o John falou, sou membro número 6 da ADEPAT, então estou desde o começo, né, acompanhando toda essa trajetória. E sou engenheira civil, especialista em estruturas e patologia das construções. E atualmente estou também fazendo a pós-graduação em sistemas de impermeabilização. E tem menos de 30 anos, né? Sim, menos de 30 anos, ainda tô nos jovens, né? A Giovana e eu, nós somos sub-30 e olha só quanta coisa já fez. Então, sim, você é técnica em edificações, sim, você estudou no Senai, né? Isso. Você fez aquele curso de construção. Isso. Eu sei qual que é. O técnico e o construtor, né? Legal. Eu fiz o de hidráulica, então... Eu acho que o pessoal do construtor fazia a casa, de fato, a alvenaria, e aí nós da hidráulica víamos para fazer a instalação. Bem legal. Exatamente. Então, técnico, engenharia civil, sim, pós em patologia, pós em estrutura, sim, e agora estamos juntos também na pós de IMPER, né? IMPER, exatamente, isso mesmo. E da onde que vem toda essa vontade de estar sempre estudando e se especializando? Porque, de fato, é bastante coisa, né? E uma constância, né? Acredito que sim, desde do ensino médio, que às vezes o técnico já dá para fazer junto com o ensino médio, né? Então, dali, já emendar em mais 5 anos, depois mais 2, mais 1, mais 3. Como que é isso? Como que você tem vivido esses últimos anos dessa sim, forma? É um desafio, né? Vamos colocar assim, inicialmente, eu vejo como um desafio porque a maioria dos jovens que terminam, né, o ensino médio, muitas vezes eles não estão bem direcionados. O que me ajudou a também ter essa direção para engenharia civil foi o técnico. Então, fiz o ensino médio junto do técnico, que nem você comentou, terminei o técnico, emendei o construtor, emendei a faculdade. Então, teve época, assim, um ano que foi loucura. Legal. E, assim, pra mim, no meu ponto de vista, foi interessante pegar o ritmo, né? Porque, assim, eu já tava no ritmo já do médio, do técnico, da faculdade. Já me identificava com algumas áreas, né? A área de patologia, a área de estruturas. Então, fui buscar desenvolver realmente isso e dar continuidade, né? No aprendizado. E o nosso aprendizado da nossa área tem que ser contínuo.
né? Sempre as inovações tecnológicas que vêm surgindo ao decorrer dos anos. E sim, seguindo esse fluxo, né? Sim, sim, perfeito. E a patologia, ela veio na sua vida, na sua trajetória desde o início, então. Então, você mesmo no ensino técnico já sabia, já tinha ouvido falar o que era patologia. Sim. No técnico, na verdade, na época que eu estava no técnico, eu já trabalhava na parte de patologias, né? Então, eu nasci na construção na área de patologias, né? E aí, comecei a desenvolver isso na graduação, né? Na graduação, eu tive a oportunidade de ter uma disciplina sobre o assunto. Foi super interessante, mesmo eu já trabalhando na área, porque já via-se um desenvolvimento, né, desse segmento já na graduação. E aí, fui dando sequência nisso. Isso é legal, porque tem alguns cursos, né, de engenharia civil, principalmente, em que esse tema, né, a patologia, ela não é tão bem abordada, né? Às vezes você tem uma matéria de materiais, que na aula de materiais ou de métodos construtivos você vê ali um pouquinho que patologia é isso, mas de fato ter algo assim, ter um semestre inteiro, um ano inteiro, uma disciplina inteira, é difícil, são poucas faculdades que tem isso, né? Sim. Eu me formei em 22, né? A gente está falando ainda de uma época recente, né, de formação na parte de graduação, mas na época, 21, 22, estava ali também começando a se desenvolver profissionais que trabalham na área de patologia, mas assim, já era um diferencial enorme para a faculdade. Quando eu saí, que eu entendi que outras faculdades não tinham esse procedimento, né, de trazer essa disciplina, que para mim já era uma vivência, então assim, já era normal, né, eu já tinha conhecimento. Foi bem assim, significante, né, porque aí você compara as faculdades hoje, que nem você comentou, não trazem, né, essa matéria. E é uma matéria extremamente relevante, seja para quem trabalha diretamente com a patologia e seja com quem vai trabalhar em obras, né? Porque precisa entender. Sim, para construir melhor, para entender ali os processos, enfim, Sim. para evitar aí a profilaxia que a gente traz, né, dentro Sim. da área da patologia. Isso é legal porque se a gente for pegar, então essa época 21, 22 ali, meio que 20, 19, era a época ali da pandemia e tudo mais, que acredito que a internet deu aquela bombada nisso, né? E a gente acabou buscando esses conteúdos. Eu mesmo, na minha formação, não tinha esse contato diretamente com a patologia das construções, acabava tendo no dia a dia porque trabalhava junto com o meu pai, mas eu fazia algo que eu não entendia de fato o que era. Então, fui pesquisar, fui tentar entender ali, e aí acredito que igual você pesquisando, você, não sei se foi assim que você acabou achando a Academia da Patologia, na época, a DEPAT, né? Eu também fui nessa época que eu comecei a pesquisar no Instagram, no Facebook, enfim, nas redes sociais, encontrei o termo patologia e falei, vou tentar entender o que é mais isso, né? Exatamente. Foi bem assim mesmo, porque nós não, nessa época mesmo que a gente está discutindo, não tinham muitos cursos, né, nessa área. E foi bacana, porque aí na época eu estava pesquisando, aí tinha uma aula do Felipe de fundamentos da patologia. Foi a primeira aula que eu assisti do Felipe, ele fala direto, e é uma das aulas, assim, que até quem entra, né, na DEPAT, ela tem acesso. Sim. E busquei, né, esse conteúdo na internet, e foi se desenvolvendo assim, né? Ter o aprendizado do conteúdo, e buscando também, sempre vendo, né, se tinha outros cursos também nesse sentido. Legal. Então apareceu para você lá o anúncio, a aula do Felipe. Foi. Você foi, acessou, assistiu, começou a acompanhar, a seguir. Aí do nada você tava numa live com um bando de doido, falando: eu quero ser o número 2, eu quero ser o 3, eu quero ser o 10. Sim. Conta como que foi isso daí, Foi. porque essa foi o primeiro encontro, né, ali da formação, do início mesmo da nossa comunidade Patologia das Construções. Sim, foi realmente, que nem você falou, né? Foi basicamente um leilão quase.
quase, mas um sorteio, né? Então cada um escolheu um número, eu escolhi o número 6. E não só a questão da aula, né? Não só a questão do sorteio, mas teve vários processos que talvez quem está entrando agora não tenha conhecimento. A gente chegou a desenvolver a parte dos jovens, né? Dentro da patologia. Sim. Então a gente buscava trazer conteúdos, livros, compartilhar a questão de experiências de estágio, né? E foi super interessante, foi um marco realmente ali do início, né? Do todo. Mas realmente, assim, foi quase um leilão, né? Sim, foi algo bem bacana, assim, porque no começo, de fato, o Felipe, ele teve a ideia, aí ele, enfim, compartilhou com as pessoas mais próximas, conversou comigo também, eu falei, cara, eu topo, eu falei pra ele, eu quero ser o 1. Ele falou, não, 1 vai ser eu. Então eu falei, então eu posso ser o 2? Ele falou, pode, então beleza. Quando a gente foi pra reunião, já tinha 1 e o 2, aí depois veio o 3, o 4, você, membro número 6, tá aí com a gente desde o início, então acompanha toda a trajetória. A gente tava até conversando um pouquinho antes, o único evento que você não teve presencial, então foi só o primeiro Enapate, mas... O restante todos esteve, e esse ano também. Acredito que quando a gravação for ao ar, o nosso Enapate, que é o nosso Encontro Nacional de Patologia das Construções, já terá acontecido, porque acontece agora nos próximos dias. Sim. Mas você certamente estará lá com o artigo. Conta aí como que vai ser essa experiência e como que estão as expectativas. Sim, que nem o John comentou, esse vai ser o meu terceiro Enapate, né? E é uma experiência incrível, é um momento de submersão, né, realmente na área da patologia das construções. E ano passado eu apresentei um artigo que foi publicado e apresentado, né, no terceiro Enapate. E esse ano também tive a oportunidade de apresentar mais um artigo que vai estar lá na exposição dos banners. E a minha expectativa tá lá em cima, porque é uma experiência incrível, né? É uma honra também ter o artigo ter sido analisado, né, pelos professores e ter sido aprovado, né, para publicação lá dentro. Legal, isso é incrível. E conta pra gente como que é essa experiência, porque também há poucos dias você teve um artigo escrito junto com o Marcos Grossi, né? Como que foi desenvolver isso? E algo que sempre a gente fala muitos artigos, até no outro episódio que a gente gravou com a Débora Dias, ela também teve a oportunidade de participar, de poder escrever de lá, apresentar. Uhum. Você também teve essa oportunidade de subir lá, apresentar como que é essa sensação, né? De ir lá no palco, um monte de engenheiros e técnicos, arquitetos, pessoal, todo mundo te olhando e você, meu Deus, agora eu preciso apresentar aqui o trabalho que eu desenvolvi. Sim, é um desafio imenso, né? Conseguir desenvolver isso e, graças a Deus, conseguir apresentar de uma forma não tão tranquila, porque eu estava super nervosa, né? Durante Só ganhou um Patoed de ouro, né? Ganhei o Patoed de melhor artigo. Mas assim, é uma sensação incrível, né? De você poder estar em cima do palco, compartilhando sua experiência, né? Na época eu apresentei a respeito de reação ao álcali agregado. Então, compartilhando a experiência de uma anomalia que nem todo mundo conhece, nem todo mundo teve a oportunidade de ter contato. Então, foi muito bacana. E assim, a questão do desenvolvimento, né, do artigo, ele se inicia a partir do momento que a gente entrega um trabalho. Então, assim, no momento que você está elaborando um trabalho, que você está desenvolvendo um trabalho, você já tem material suficiente que você possa elaborar posteriormente um artigo. Tive a oportunidade, que nem o John comentou, de publicar, né, no IB, junto com o Marcos Grossi, um artigo de um caso específico que a gente atua juntos, vinculado a sistemas de impermeabilização. E esse ano eu vou trazer também no Enapate um assunto voltado para a parte de impermeabilização, porque é o que eu estou buscando desenvolver. A gente está fazendo a pós junto, está sendo bem bacana. E assim, é incrível. Bom, isso é espetáculo, porque de fato você mostra aquilo que você vive. É o seu dia a dia. E conta um pouco mais pra gente como que é esse seu dia a dia, como que é essa rotina de inspeções,
quais são os trabalhos que você tem desenvolvido, porque você já tem a especialização nas estruturas de concreto armado, agora se especializando nas impermeabilizações, mas são áreas que elas são correlatas, né? Porque a gente precisa pensar na durabilidade da estrutura e para isso a gente também precisa proteger essas estruturas, né? E a impermeabilização, por vezes, é um caminho aí de proteção frente aí à ação dos agentes agressivos, né? Então, como que você tem desenvolvido isso? Tem muito BO em obra, assim, de problema estrutura, impermeabilização, como que tem sido essa rotina na atuação nas vistorias? Sim, é que nem você comentou, eles estão... são condições que elas estão vinculadas, né? Então, se eu tenho uma falha no sistema de impermeabilização, por exemplo, numa estrutura que é em concreto retilíneo, seja num subsolo, seja num pavimento térreo, consequentemente, eu vou ter algum problema vinculado à parte de estruturas, né? Seja a questão principalmente relacionada à corrosão, por exemplo. E a rotina, na verdade, hoje, atualmente, né, eu desenvolvo vistorias, acompanhamentos técnicos de perícia, mas é que nem a gente estava comentando anteriormente, né, do início da gravação, assim, a nossa área, ela é muito ampla, né, no dia a dia mesmo, você vai trabalhar com fachadas, você trabalha com impermeabilização, vai trabalhar com parte de revestimentos, né, de vedação, mas assim, a questão da especialização, eu busco realmente, em algum momento da carreira profissional, vincular especificamente a um sistema, seja a parte de estrutura, seja a parte de impermeabilização, mas sempre uma coisa ela vai estar um pouco vinculada com a outra, né? E mesmo tendo a questão da especialização na parte de patologias, é que nem a gente fala, é muito amplo, né? É muito generalista. Sim. Então, às vezes a gente vai em campo fazer eu vou falar até da experiência, assim, minha primeira experiência em vistoria. Você não sabe o que você olha primeiro, né? O que você vai classificar como mais crítico, um tanto menos crítico, um ponto que seja que não tenha, por exemplo, um vínculo com uma perda de desempenho significativa. E com o tempo você ganha mais experiência, né? Mas assim, eu acho que entrando um pouco nesse assunto, a gente precisa ter um pouco de cuidado e até um pouco de senso, né? Quando a gente vai fazer essas análises. Porque, principalmente, a gente tá falando, assim, da parte de jovens, né? Exatamente. Que estão começando na área. Eu não sou tão jovem na parte de patologias, porque, que nem eu comentei, eu já iniciei lá atrás no técnico, eu não tinha nem formação em engenharia, e eu já trabalhava nessa parte, mas... Assim, eu vejo que mesmo hoje, tendo toda a bagagem que eu tenho, existem coisas, assim, que a gente fica com medo, né? Que a gente vai precisar buscar, conhecer mais e entender um pouco melhor do problema para poder dar sequência. E aí, eu já entrei em outros assuntos aqui. Não, mas... perfeito. É isso mesmo, porque assim, o que você trouxe sobre a questão das generalidades... E nós, como vistoriadores, nosso papel é coletar dados, né? Coletar as informações, sim, depois trazer essas informações para que possam ser analisadas em conjunto com um patologista, com, às vezes, um consultor em estruturas, sim, porque, de fato, a gente não pode também se arriscar e falar, olha, eu vou e já vou fazer, não vai cair, pode ficar tranquilo, sim, ou sai todo mundo. Sim. É algo assim que precisa ter uma sensibilidade, ter um feeling, né? E mesmo seja um profissional mais experiente, um profissional mais jovem, ele tem que ter esse cuidado, porque de fato são as estruturas, né? O que mantém, sim, de pé. Sim. Então isso é fundamental. E você com essa expertise, essa experiência, mesmo assim, olha só, com toda essa bagagem, com todos esses anos de estudo, é normal sentir medo. Então, fique tranquilo. E por isso que nós temos a nossa comunidade de patologia das construções, porque lá nós encontramos profissionais para fazermos network, para poder nos conectarmos e para poder nos auxiliar, né? Fazermos parcerias e tudo mais. E eu queria saber porque, de fato, as parcerias que hoje você desenvolve, acredito que muitas delas vieram pela ADEPAT, né? Sim. Então, conta um pouco como que tem sido isso, porque hoje você
tem a Gessala, você atua também com o Marcos Grossi, tem Sim. uma rede de contatos e tudo isso vem desse caminho, né? Sim, exatamente. A Depati, na verdade, ela abriu portas, né? É realmente uma rede de networking, então foi extremamente importante, né, ter conhecido outros profissionais que também são referência na área, né, e ter realmente essa troca de conhecimento. É super interessante porque, que nem eu comentei, né, eu já trabalhava há um tempo fazendo laudos, né, principalmente periciais. E aí, tinham casos que eu estava na outra ponta, de frente, assim, trocando pareceres com o Marcos. E aí foi muito legal a primeira vez que eu fiz o primeiro trabalho com ele, né? E foi uma conexão diretamente vinculada com a Depati, né? Então, tem a questão, por exemplo, do grupo de artigos técnicos, dos encontros, né? Que hoje eles estão acontecendo às quartas, às 5h, 5h30 da manhã, se eu não me engano. Isso. E aí, eu participava desses encontros, né? Que antigamente eram às quintas. E aí, o Marcos, né? Ele direciona esse grupo de artigos. E aí, começou a questão do contato, né? De me conhecer, quem é Giovana, né? E foi assim, aumentando, né? A rede realmente de pessoas, de profissionais que eu conheço. E assim, as pessoas também me conhecendo. Isso é muito interessante, muito bacana. Exatamente. Isso é algo bacana, assim, de ser trazido, porque, de fato, constantemente nós estamos vendendo, né? Então, claro, queremos sempre nos ajudar, sempre visando ali um bem maior, um propósito, mas é sempre uma venda. E as pessoas, elas compram e podem ser comprar tempo, ou pode ser comprar, enfim, algum produto, algum serviço, mas de fato, quando se trata na área dos vistoriadores, é uma compra e venda de tempo. E as pessoas, elas vão fazer isso, o Grossi vai fazer isso, a FSL vai fazer isso, até mesmo você mesmo, em algum trabalho que vai precisar de algum profissional para dar um suporte, você vai fazer isso e vai, primeiro, o quê? Uma pessoa que você conhece. E uma pessoa que você conhece, uma pessoa que você confia. Sim. E uma pessoa que você conhece, você confia, é uma pessoa que vai estar num ambiente que você sabe que é um ambiente que tem ali, fala, olha, se a pessoa tá às 5h30 da manhã no grupo de artigo, se ela tá aqui lendo o livro com o pessoal, fazendo a resenha, se ela tá nos eventos, se ela tá participando, se ela tá sempre ali ativa, em movimento, cara, eu quero ter essa pessoa, eu sei que ela vai ser uma pessoa... Nunca vi um laudo dela, mas só pela disposição, isso já mostra muito, né? Sim, a questão do comprometimento, né? De você estar ali presente. Até a participação, que hoje, talvez, até membros mais novos não me conheçam, porque a gente sabe que a rotina, ela é corrida, é uma loucura, mas até a troca de mensagens, às vezes, nos grupos, né? Dos GTs, a gente consegue trocar ideia, seja de impermeabilização, seja de fachadas, seja de estruturas. E assim a gente vai aumentando a nossa rede, nossas conexões com outros profissionais de outras regiões também, né? Porque a gente tá falando aqui de São Paulo, mas eu já tive contato com profissionais que também são da Depati, só que de outros lugares. E assim, é realmente uma rede de profissionais que você sabe que poderia confiar. Porque é realmente isso, né? A gente vê a Depati como família também. Legal. Então, quando você vê como família, tem toda a questão de confiança, né? Você saber que você vai poder contar com aquela pessoa. Sim, exatamente. E indo aqui de novo para a parte das vistorias em si. Então, a Giovana, vamos dizer que ela chegou vai fazer uma inspeção de estrutura na garagem do condomínio. Ela chegou, o que ela precisa olhar, o que ela precisa ver, qual que é o procedimento, o que você desenvolve ali na hora de ser, olha, qual sintoma, qual sinal ali que você olha e fala, opa, isso aqui é um ponto de atenção, é aquela trinca, Sim. Conta um pouquinho pra gente como que é esse processo, esse passo a passo da vistoria, porque, de fato, às vezes a gente conversa sempre, mas o pessoal, creio que tem dúvidas às vezes, né, mas... Como que é na prática fazer uma inspeção e ter ali aquela sensação de estar no local e, olha, preciso coletar as informações? Sim. Contar até um pouco dessa experiência, eu sou muito crica para inspeção, assim, eu sou muito detalhista e muito chata. Né? Eu acho que até o Marcos já tinha
apontado isso como uma qualidade minha, que realmente é uma qualidade. Sim, com certeza. Mas o ponto inicial, quando eu chego num empreendimento, o que acontece, né? Hoje a gente não tem projeto. Maioria das estruturas e dos empreendimentos, assim, falando do modo de São Paulo, que é o local, a região que eu atendo, prédios antigos, a gente, infelizmente, não tem documentação técnica, né? Nem vou entrar no mérito de discutir escopos, mas, de modo geral, entender, categorizar, entender o funcionamento e o comportamento da estrutura, né? Então, inicialmente eu faço uma vistoria sem tirar registro, sem fotográfico de nada. Caminhando, observando. observando. Eu vou fazer um passeio pelo O condomínio. tour patológico. Sim, exatamente. Porque você se desvincula um pouco daquela preocupação inicial do que eu vejo primeiro, que foi o que a gente estava comentando, né? Se eu vou já focado, eu sei que o meu escopo é uma inspeção estrutural, mas se eu já chego preocupado, né, com todos os pontos que eu tenho que prestar atenção, eu já sei os pontos, né? Antes de fazer uma inspeção, eu vou fazer um review daquilo que eu tenho que ver, aquilo que faz parte do meu escopo. Então, inicialmente, eu faço essa questão desse passeio, que a gente estava comentando, sem fazer nenhum registro, entendendo ali qual que é o tipo de estrutura, né? A extensão, às vezes eu vou fazer algum mapeamento, isso ajuda bastante também. Posteriormente, eu vou realmente fazendo os registros fotográficos, né? Então, eu entendo quais são os sintomas, sejam algumas fissuras, seja desplacamento, por exemplo, de concreto, seja já a presença de armadura exposta. Vou entendendo o que o prédio está tentando me mostrar, a estrutura está tentando me mostrar. Legal. O momento de eu categorizar, né, e entender realmente o problema, ele vai vir em momento posterior. Obviamente que isso depende muito do senso e da experiência que o profissional já tem, né? Existem anomalias e sintomas que eles são significativos, que eles são expressivos, né? Por mais que eles não sejam tão visíveis, então, por exemplo, eu tô falando de uma quase uma fenda, né? Por exemplo, eu vou falando uma fissura de cisalhamento em viga, eu sei que existe uma tipologia. Um padrão, né? Um padrão de fissuração. Você gosta de falar morfologia, né? Exatamente. Então, eu sei que eu tenho um fenômeno, né, naquele elemento estrutural. E eu sei que eu tenho que tomar cuidado, né? Quando eu for visualizar. Às vezes não são anomalias tão gritantes, né? Não são tão expressivas. Mas eu sei que aquele tipo de problema, aquele tipo de manifestação, ele pode representar, por exemplo, um cisalhamento de viga, né? Então, o momento de eu categorizar, realmente, ele vem depois. Inicialmente, em campo, parte-se de entender e de registrar, né? Até porque a gente entra na concepção do que é o VAI, né? O VAI, ele é só o vistoriador. No momento que ele tá atuando como VAI, ele tá lá só para registrar, né, adequadamente todos os locais, entender, né, ali a condição da concepção, porque isso também é importante pro VAI, e repassar e transmitir essas informações de forma adequada. Então, por isso que, até como, mesmo que eu tenha o meu escritório, em algum momento, quando eu tô em campo, eu tô atuando como VAI. Sim. Mesmo que seja para mim, entendeu? Faz parte da inspeção a atividade de VAI. Sim. Faz parte, se a gente pega até a norma de inspeção predial, pega ali todas as atividades, uma das atividades é fazer a vistoria, é coletar as informações. Sim. Então, isso que você falou é muito importante, da gente conseguir ir pro local, desligar o modo preciso responder perguntas. Sim. Não, preciso levantar as minhas perguntas, porque o Felipe, ele fala muito da arte milenar de fazer perguntas, né? Uhum. E ele fala assim, olha, tem as perguntas que o cliente tem e você precisa formular as suas perguntas. Sim. Então, você olha ali a fissura e você pergunta, por que fissurou? Por que ela está nessa posição? Por que ela tem essa dimensão? Por que ela tem essa abertura? Então, Sim. isso é muito importante e, de fato, já mostra a expertise, a experiência que você tem, porque o primeiro passo é chegar e calma, vamos olhar, vamos entender. Sim. E depois a gente vê os próximos passos, né? E eu queria também entender com você
Porque por vezes a gente faz a inspeção na estrutura e muitas das vezes a gente também precisa analisar, avaliar ali as condições da impermeabilização. E aí entra todos aqueles ensaios de estanqueidade e tudo mais. O pessoal da GF Soluções, o Felipe também tá sempre junto com você, fazendo as inspeções também. Como que é coordenar equipes, né? Você tem ali um terceiro, um parceiro que também tem ali a visão, a expertise dele, mas você tá ali sobre a atuação na frente da inspeção e estar direcionando as atividades, como que é isso, como que é, assim, saber ouvir também o que ele tem para passar, mas também direcionar, falar, vamos fazer esse teste, faz aquilo, vamos para esse caminho, como que é dessa forma. É muito interessante a gente entrar nesse assunto e é um dos pontos muito relevantes, né? A questão dos ensaios. A gente precisa testar para poder efetivamente entender o que está acontecendo e comprovar aquilo que está acontecendo, né? Porque se eu não tenho teste, se eu não tenho ensaios, a minha análise, o meu diagnóstico, ele está limitado àquilo que eu consegui identificar. Sim. Por sensorialmente, né, identificar. A questão da inspeção, não vou colocar como multidisciplinar, né, mas com uma equipe realmente em campo, é muito interessante, porque você tem mais de uma mente pensando junto para tentar identificar o que é aquele problema, né? E assim como o Felipe, ele também tem uma condição de hiperfoco, né? Então, quando a gente tá junto nas inspeções, a gente tem uma sintonia muito bacana. E realmente, é de você saber, por mais que é aquilo que a gente estava falando, né? A importância de você ir para campo sem um pensamento que, olha, não, as perguntas que eu já preciso responder. Porque se você vai dessa forma, você já está indo limitado. Né? Você já está indo ali com um diagnóstico meio que preliminar pelas informações que um cliente leigo te passou. Te induziu e você acha que aquela é a verdade. Você acha que é aquilo e, enfim, eu vou tentar investigar isso. E aí, às vezes, por mais que, por exemplo, você tenha uma equipe como a do Felipe em campo, se você já está indo com a mente limitada aos diagnósticos, às análises, a sua resposta, de certa forma, ela também vai estar limitada, porque você foi induzido a investigar só aquilo, sendo que tinha, às vezes, um ponto que você poderia ter investigado, mas você não foi por pura, assim, indução, realmente, daquilo que você acreditava ser, inicialmente. Mas, de modo geral, eu gosto bastante de trabalhar com a equipe do Felipe, trabalhar com outras equipes, porque é justamente isso, né? Você ter outras pessoas, outras visões, né? De outros profissionais para entender e até discutir, né? Se aquilo realmente faz sentido, se não faz. E é bem bacana isso. Legal. Isso é muito interessante. E também eu queria, aproveitando ainda falando sobre ensaios, que eu vejo também que é algo que você gosta muito, numa inspeção de estrutura, quais os principais ensaios que você tem feitos, que são mais convencionais, porque a gente sabe que tem desde difração de raio-x, coisas assim, bem mais específicas, de laboratório e tudo mais, até mesmo pegar um martelo e percutir para ver se está aderido ou não. Então, o que você tem visto, o que você tem utilizado. E, claro, eu sei que cada caso é um caso, cada inspeção é inspeção, cada ensaio tem o seu objetivo, porque também, às vezes, até na própria aula do VAI, a gente traz pessoal um case. Qual ensaio você faria? Aí o pessoal, às vezes, acaba no início, faria esse, mas não entende o porquê tá fazendo aquilo. Sim. Então, acho que isso é legal, porque você também já tem essa experiência de trazer e falar, olha, vamos fazer esse teste porque eu quero esse resultado. Sim. Quero entender essa condição. Sim. Então, como que você tem visto e quais são esses ensaios que você mais tem realizado? Sim. A parte de ensaios, um ponto antes de a gente tratar desse assunto, é que nem você comentou, às vezes a gente direciona uma série de ensaios que às vezes não vão servir de nada para aquilo que... Qual que é o meu objetivo? Se eu estou fazendo, por exemplo, uma inspeção predial, porque, assim, falando de VAI, se você não tiver que nem a sensibilidade, o senso... e o conhecimento técnico suficiente para desenvolver uma análise de estruturas, não faz sentido você querer desenvolver isso sozinho, né? E aí, o que acontece? Partindo do pressuposto que eu vou lá em campo para investigar, de modo geral, né? Quais são as condições
que o empreendimento está apresentando. Se a gente entra no mérito da inspeção predial, eu vou fazer algumas investigações meio básicas, né? Que nem você comentou, o próprio teste de percussão, ele vai ajudar a gente a identificar se, por exemplo, você tem um cavo num revestimento, por exemplo, num elemento estrutural de concreto, é um indicativo de que talvez você tenha um ponto de corrosão de armaduras ali atrás. E é um problema que está escondido. E aí você vai conseguir identificar que existe esse problema, né? Um outro ponto importante, um outro ensaio importante é justamente a questão da pacometria, né? A gente sabe que não depende necessariamente de um equipamento que o investimento seja tão alto, né? A gente sabe que existem pacômetros que são mais acessíveis e existem, obviamente, pacômetros que o investimento ele é maior. Mas, assim, para uma análise de estruturas num parâmetro geral, o ensaio de pacometria, ele também é uma opção para você verificar condições de cobrimento e que vai compor ali a sua análise. Não é mais só sensorial, né? Você tem ali uma complementação de dados. E aí, assim, falando realmente de modo geral, né, da inspeção em estruturas, porque existem outros ensaios, porque vai depender do problema que você tem. Sim. Se você tem uma estrutura que não apresenta, né, nenhum problema que seja significativamente, que represente, por exemplo, um problema estrutural, ou que o objetivo do diagnóstico não seja, do trabalho não seja esse, não faz sentido investir tanto em ensaios, se o objetivo não é, por exemplo, saber se foi dimensionado ou se foi executado corretamente. Exatamente. Né? Então, às vezes, realmente não tem muita... Não vai agregar muito ao seu trabalho você fazer, por exemplo, uma extração de testemunho para verificar a resistência do concreto. Se você só quer saber como que tá ali, se a sua estrutura apresenta algum problema significativo, né? Agora, se a gente está falando de outros trabalhos, desenvolvimento de outros trabalhos, aí faz sentido. Outro dia eu fiz um ensaio que eu nunca tinha feito, que eu achei super interessante com o Marcos. A gente fez um ensaio de potencial de corrosão. Que legal. E foi muito bacana, porque existe uma química, né, envolvida na mistura que a gente precisa fazer para desenvolver o ensaio. E para você ver, né, a gente está falando de... Eu já trabalho, como eu comentei, há um tempo. Em 8 anos que eu tô na área, foi a primeira vez que eu fiz um ensaio de potencial de corrosão. Eu já tinha visto em aulas, né, da pós-graduação, tudo, e tive a oportunidade de fazer junto com o Marcos. Foi um desafio imenso, foi uma experiência bem bacana, até a gente desenvolveu um mapa, né, para mostrar para o cliente os pontos que apresentavam potenciais de corrosão maiores, né? Tem os índices que a gente precisa analisar, mas para ficar realmente visual para o cliente. Bem visível, né? Bem que visível, legal. Sim. Não, é espetáculo. Esse é um dos ensaios, assim, que eu acho também fantásticos, né? E, claro, é o que você falou sobre o objetivo. Por que eu vou fazer esse ensaio? Por que eu vou fazer esse teste? Qual a resposta que eu quero, né? Igual você falou da questão da extração do testemunho. Eu vou extrair o testemunho porque eu quero saber a resistência do concreto, mas eu quero saber a resistência do concreto por quê? Porque ele tá com um sinal de que tem baixa resistência? É porque tem uma sobrecarga? É porque eles querem adicionar uma carga? A gente fez uma inspeção também recente, em que o condomínio é uma área da piscina, eles querem substituir o deck, era um deck de madeira, quer fazer uma estrutura em concreto. Então, sim, a gente precisa saber o quanto essa estrutura suporta para ver se dá para fazer uma outra estrutura acima, sem um reforço, ou se precisa de reforço, qual reforço. Sim. Então, vai nesse caminho. Agora, se... Igual você trouxe muito bem, eu tô percebendo que é um problema de corrosão generalizado. Então, eu tô vendo aqui, vamos avaliar o pH desse concreto? Será que... Quantos anos esse prédio tem? E aí, volta toda aquela questão das perguntas, da análise. É algo, assim, surreal, fantástico. E fico muito feliz que você tem desenvolvido algo bem bacana nessa área. Sim, muito bom. Só uma complementação, né, que você comentou essa questão a gente tava falando do escopo, e é importante você saber definir também, né, o escopo, ainda mais pra gente, quando a gente tá começando na área, se o meu cliente quer saber qual que é a capacidade de carga que ele tem para aquele elemento, para aquela estrutura, aí sim eu vou determinar alguns ensaios, mas de modo geral a gente precisa pelo menos saber do básico, né, para conseguir desenvolver algo bacana. Espetáculo. Gi, muito obrigado, estamos indo aqui já pro finalmente. Dê o seu recado final, fale aí das suas redes sociais, onde o pessoal te encontra e tudo mais, onde conhece mais Giovana.
E vamos que vamos, mais uma vez, obrigado. Isso é o Tal Que Vai. Essa Giovana Sala esteve com a gente, está com a gente, né, desde o início. Eu gosto sempre de falar e de lembrar isso. Não foi coincidência, né, o episódio 6 chamar Membro 6, mas deu tudo certo. Sim. E muito feliz que você participou aqui com a gente, disponibilizou aí do seu tempo. Mas recado final aí pra galera. Sim, bom, de novo, John, obrigada pelo convite. Bom, pessoal, minha rede social é Giovana, a Sala, _ Engie. A minha dica, na verdade, que a gente trouxe um pouco no início, essa questão de desenvolver, né, continuar aprimorando o conhecimento e aumentar, e assim, por mais que às vezes a gente tenha vergonha de conversar, né, e de conhecer outras pessoas, não tenha vergonha de comentar nos grupos, né, e de compartilhar as suas experiências, porque eu acho que dentro da Depati isso é muito importante. E é isso. Show! Vamos que vamos! Esse foi mais um episódio do Tal Que Vai. Só vai!